Você que está pensando em casar, ou você que já é casado, seja bem-vindo. Nesse vídeo eu vou estar falando aqui um pouco que a igreja ela orienta sobre a vida dos casados, sobre você que quer casar. Então é importante, né, antes da gente entrar em um relacionamento conjugal, antes da gente se casar, a gente entender o que a igreja ela nos orienta. E talvez você que já é casado e que não entende ainda aquilo que a igreja orienta, vamos aqui ver brevemente, né, o que a gente pode estar fazendo, o que a gente deixou de fazer e o que a gente pode mudar para que a gente possa ter um casamento segundo a doutrina católica, segundo a vontade de Deus. Eu vou estar aqui falando, né, as orientações da Igreja Católica. O casamento católico é um sacramento sagrado, né, da Igreja Católica, na Igreja Católica, visto como uma união indissolúvel entre um homem e uma mulher, estabelecida por Deus para o bem dos cônjuges e para a procriação e educação dos filhos. Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que o casamento ele é para a procriação dos filhos e também para a educação dos filhos, para que os filhos, por meio da educação dos seus pais, os filhos também possam ser educados no caminho do Senhor e também nos ensinamentos da Igreja Católica. A Igreja Católica oferece orientações específicas sobre o matrimônio, que a gente vai ver aqui, né, essas orientações, enfatizando sua natureza sacramental, a importância do compromisso mútuo e da abertura à vida. Então, as orientações da Igreja Católica, ela tem alguns pontos, e um ponto específico, né, que os casados devem levar em consideração é a abertura à vida, né, que a gente vai estar falando mais um pouco a respeito. Sobre a natureza do sacramento, né, sobre a natureza. O casamento na Igreja Católica é um dos 7 sacramentos. Então, talvez, né, você não conheça, mas nós católicos, nós seguimos os 7 sacramentos da igreja. Então, todo católico ele deve seguir, né, os 7 sacramentos da igreja. E o primeiro sacramento é o batismo. É a porta do cristão, é a porta do católico, né, para participar da vida na igreja. E o que significa que ele é um sinal visível da graça de Deus. Por ser um sacramento, o casamento não é apenas um contrato civil, mas uma união espiritual que reflete a relação entre Cristo e a igreja. Então, o casamento não é só algo que fica ali no papel, ela tem um significado muito maior, né? Ela é comparada a Cristo e à igreja, né? A Cristo com relação à igreja, porque assim na Bíblia está escrito, né, que Jesus, ele amou, ele se entregou, né, pela igreja. Então a igreja é a esposa, né, de Jesus. Indissolubilidade. A igreja ensina que o casamento é indissolúvel, ou seja, uma vez celebrado e consumado, não pode ser dissolvido. Isso significa que o divórcio não é reconhecido pela igreja e os cônjuges são chamados a permanecer unidos até que a morte separe. Então não tem aquela de que eu vou me casar, mas se não der certo eu me separo. Não, essa não é a mentalidade de um católico, né? O católico que está disposto a se casar, ele está disposto a viver com o cônjuge durante toda a sua vida. Preparação para o matrimônio. Então, como se preparar para o matrimônio? Antes de celebrar o casamento, a igreja exige que os noivos participem de um curso de preparação matrimonial, também conhecido como curso de noivo. Este curso aborda questões como a espiritualidade do casamento,
a importância da comunicação, né? O planejamento familiar e a resolução de conflitos, sempre à luz da fé católica. Então, é um curso ali que passa ali uma manhã de domingo, por exemplo, onde pessoas vão debater questões relacionadas à vida de casado. Então, ali os noivos, eles vão ter uma noção de como eles vão estar se relacionando, né, como casais, né, e que responsabilidade eles têm. Então, tudo vai ser abordado nesse curso de noivo e que é muito bom participar desse curso, né? Ali a gente tira muitas dúvidas e a gente vai levar ali para a vida toda. Para que o casamento seja válido, ambos os cônjuges devem dar o seu consentimento livremente, sem nenhuma coação ou impedimento. Este consentimento é expresso publicamente durante a cerimônia matrimonial, onde os noivos fazem seu voto diante de Deus e da comunidade. Para que o casamento, né, ele seja válido, é preciso que esse consentimento ele seja livremente, né, dado pelos cônjuges, então que não tenha nenhum impedimento, não tenha nenhum algo que fosse ali ele dar esse sim. É livre, né? A pessoa livremente está ali dando sim, né, para ter essa relação de casado, e ela só vai ser válida se for de livre vontade. Abertura à vida. A Igreja Católica ensina que o casamento deve ser aberto à vida. Ou seja, os cônjuges devem estar dispostos a receber os filhos como um dom de Deus. Por isso, a contracepção artificial é desaprovada pela Igreja. A Igreja incentiva métodos naturais de planejamento familiar. Então, de uma vez que você, né, decidiu se casar, e você que é católico, você tem que seguir aquilo que a Igreja ela defende, que é a vida. Então, nada de contraceptivos, né? A Igreja ela orienta os métodos naturais, e nós temos um bem conhecido, que é o método Billing. Os métodos naturais eles servem para espaçar uma gestação da outra, mas não para impedir. Então a gente tem que ter essa noção, né, quando a gente quer se casar, que o casamento católico ele está aberto à vida. Fidelidade. A fidelidade é um dos pilares do casamento católico. Os cônjuges são chamados a serem fiéis uns aos outros, todas as circunstâncias, vivendo em amor e respeito mútuo. Então esse é um dos pilares mais importantes do casamento, é a fidelidade. Vida de oração e sacramento. A Igreja encoraja os casais a viverem uma vida de oração junto e frequentarem regularmente os sacramentos, especialmente a Eucaristia e a confissão. Isso fortalece a união e ajuda os cônjuges a crescerem juntos na fé. Então o casal, né, de uma vez que eles estão aí querendo ser um casal católico, eles têm que rezarem junto, participar da missa, né, participar de movimentos da igreja. Isso vai fortalecer cada vez mais o casamento dos dois, né? Então não tem aquele negócio que um participa, outro fica em casa. Não, os dois têm que participar da vida de oração na comunidade. A igreja vê o casamento como uma parceria onde ambos os cônjuges têm papéis complementares, mas igualmente importantes. O homem e a mulher são chamados a amar e servir um ao outro. Então, o casamento é para a pessoa servir ao outro, né? Não é para que eu seja servido. Eu não vou casar apenas para me satisfazer, não, mas a pessoa se casa com a mentalidade de que você quer servir o outro, né? E um servindo ao outro, os dois ali eles são sustentados e fortalecidos por esse amor mútuo. Educação dos filhos. Os pais católicos têm a responsabilidade de educar seus filhos na fé, ensinando-lhes os valores cristãos e proporcionando um ambiente familiar que favoreça o crescimento espiritual e moral dos filhos. Então os cônjuges católicos têm essa responsabilidade
de educar os seus filhos na fé, de não abandonar como o mundo abandona, mas de educar ali nos caminhos do Senhor, ensinar ali a vivenciar os sacramentos, a vivenciar aquilo que a igreja ensina. Comunidade e apoio. A igreja vê o casamento como parte da comunidade mais ampla da igreja e encoraja os casais a buscarem apoio na comunidade paroquial, participando de grupos de casais, retiros e outras atividades que fortalecem a vida do matrimônio. Ou seja, né, o casal católico ele tem que estar inserido na igreja, tem que participar da vida da igreja, dos eventos, né, eles têm que estar inserido, porque senão vai enfraquecer, vai estar fora ali da realidade da igreja. Então a igreja convida aos casais católicos a estarem presentes, a caminhar junto com a igreja, nos eventos, né, da paróquia, naquilo que também a igreja necessita, né, do apoio, do serviço. Tudo isso o casal católico ele tem que estar inserido na vida da igreja, da comunidade. O casamento católico, portanto, é visto como uma vocação e um caminho para a santidade, onde os cônjuges são chamados a viver o amor de Deus em suas vidas diárias, criando uma família que reflete os valores cristãos. Então, aqui foi, né, algumas orientações que a Igreja Católica ela nos trazem para que o casal ele possa seguir conforme ali o que a Igreja ensina. Então, se você é católico, se você quer viver esse matrimônio segundo a Igreja Católica, comece a buscar aquilo que a Igreja ensina, tá bom? E se você chegou até aqui, curte esse vídeo, compartilha com mais pessoas. Que Deus nos abençoe.